Então nós teremos um curso pela manhã no sábado. Deixa eu olhar aqui para vocês direitinho, para ficar bem esclarecido, porque nós vamos ter o batismo à tarde, que será às 3 horas no domingo, e nós teremos o curso, que será no sábado, 16h30 às 17h30, ok? Quem tiver alguém aí preparando para o batismo, nós vamos ter o curso preparatório no sábado e no domingo às 3 horas. O lugar ainda vai ser divulgado, ok? Então, vamos fazer uma oração. Deus vai falar muito conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nos colocamos diante do Senhor. Queremos te pedir, te convidar para que o Senhor tome lugar aqui. Tome lugar nos nossos corações, nas nossas mentes, levando o Senhor prisioneiro e cativo diante do Senhor, tudo aquilo que concorre com a ministração que o Senhor vai fazer em nossas vidas nessa manhã. Abençoa aqueles que estão em casa, que por algum motivo não puderam estar aqui, ou até mesmo por causa das restrições. Queremos te pedir que o Senhor tome o controle das nossas vidas. A tua palavra diz, Deus, que não há nada que foge aos teus olhos. Os teus olhos estão sobre toda a terra, Deus, procurando aqueles que te amam, que te adoram, e nós estamos aqui. Eis-nos aqui para cumprir e demonstrar a nossa adoração, o nosso amor e o favor do Senhor feito a nós. Amém? Glória a Deus. E nós estamos no mês do amor em ação, o amor de Deus em ação, e eu acho tremendo falar do amor de Deus. Para quem me conhece mais de pertinho, sabe que o versículo da minha conversão genuína foi o versículo de João 3,16, que Deus ali demonstra o seu infinito amor para comigo pecador, para comigo imperfeita, para comigo que tem tanta dificuldade, tantas limitações. E quando eu tive um encontro com esse versículo, foi como se os meus olhos tivessem sido abertos, os olhos da minha mente racional, os olhos do meu coração que fala de emoções de alma. E eu recebi esse versículo no meu coração. Quem conhece João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna não é essa vida que nós vivemos hoje. O incrível é isso. É uma vida que está sendo preparada desde a eternidade, para que eu possa gozá-la quando eu for embora dessa terra. E a dor de Deus em entregar seu Filho, a Bíblia nos relata que o véu se rasgou, algo aconteceu, diz que as fendas se fizeram na terra, no templo, e que os mortos que foram tocados por esse poder, da terra se abrir, grande estrondo e o véu se rasgando, alguns mortos se levantaram e andaram no meio da cidade. Esse é o amor de Deus para comigo e com você. Amém? Esse é o amor de Deus para comigo e com você. E eu quero que você abra comigo, hoje nós vamos falar sobre Romanos. Eu quero que você abra comigo Romanos 8. Lá no versículo 8, e nós vamos ler o versículo, começar a ler no versículo 31. E eu quero contar para vocês, a minha mãe tem 92 anos, caminhando para 93 anos, de uma lucidez incrível, incrível. Minha mãe é uma pessoa incrível, doce, suave, mansa, de um coração que cura quem se aproxima dela.
E ontem o Horácio havia pedido, porque ela havia pedido para mim há algum tempo, e eu relutei 1 ano para fazer isso. Ela me pediu para pegar uma foto que ela tinha visto do meu irmão com o filho dele. Foi um dia muito bonito, muito, muito gostoso, porque meu sobrinho veio. Ele já estava doente, mas ele estava bem, ainda andando sozinho, e eles foram passear e eles tiraram uma foto dele. Há muito tempo ela pediu para me revelar essa foto para ela. E ontem o Horácio fez esse carinho e revelou essa foto. E eu fui lá levar essa foto para ela, com algumas outras fotos que eu tirei, que eu achei bonita, dela e da minha tia que tem Alzheimer, e levei para ela. E eu dei a foto para ela e entrei para o banheiro. Na hora que eu saí do banheiro, as crianças todas naquele barulhão, que eu estou com os meus netos, naquele barulho todo, e eu procurei ela, cadê ela? Ela tinha fugido. E a minha mãe, para você ver ela chorar, é a coisa mais difícil para você ver ela chorar. Você não vê ela chorar. E eu fui, a casa da minha tia fica assim, é perto, mas assim, é no fundo da casa dela. E eu fui procurar ela, cadê ela, cadê ela? Encontrei ela lá no sofá, chorando. Aí eu falei para ela, mamãe, se eu soubesse que a senhora ia chorar, eu não tinha feito. Não, mas você fez bem, ela falou para mim, você fez bem. Aí naquele momento nós começamos a conversar e ela falou para mim que a dor mais doída, ela tem 92 anos, ela já perdeu pai, ela já perdeu mãe, ela já perdeu marido, ela já perdeu o irmão. Quando ela perdeu o irmão dela, que era o irmão parceiro, ela quase enlouqueceu, o Horácio lembra disso, ela quase enlouqueceu. Mas ela falou assim, eu nunca senti uma dor tão doída do que ter perdido meu filho. Aí a lágrima pingou. E eu segurei para não chorar. Então, assim, esse é nem perto o amor de Deus demonstrado por nós lá na cruz do Calvário. Porque ali a minha mãe não decidiu entregar meu irmão. Se ela pudesse, ela fala assim, mudou a ordem, eu que deveria ter ido primeiro. E ele foi primeiro. E com Deus acontece a mesma coisa, que Deus entrega o seu filho e assiste. Assiste a tortura, assiste o martírio, assiste e vê ali lá no Getsemane, Jesus fala assim, Pai, se puder, se tiver um jeito aí, naquela angústia, ele fala, tira, né? Afasta de mim esse cálice. Aí o que acontece? Deus continua com o propósito e assiste todo o trajeto de tortura do filho. E o filho fala, não faz a minha vontade, faz a sua vontade. E Deus assiste todo esse trajeto. Esse é o grande amor de Deus. Esse é o grande amor de Deus. E às vezes a gente não compreende esse amor. Aí eu quero falar um pouquinho sobre isso lá, que eu já pedi para você abrir. Capítulo 8 de Romanos. Gente, Romanos aqui, esse capítulo ele é maravilhoso, mas eu não vou me alongar em todos os versículos que chamam muita atenção, mas você pode ler depois. Lá no versículo 31 de Romanos 8, diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui conta a história, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, o que ele fez? O entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Fala assim, todas as coisas. Guarda isso aí. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Será o quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor de ti, por amor dele, do nosso Deus, somos nós entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, assim como Jesus. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque aqui, ele está falando na igreja, Paulo está falando na igreja, ele fala, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem alguma coisa, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode falar um amém aí? Amém. Sabe, queridos, é claro que a gente tem que pregar esse evangelho da salvação, esse evangelho da conquista, esse evangelho da prosperidade, esse evangelho do avanço, esse evangelho que é lindo na íntegra, ele é lindo. Mas nós não podemos esquecer que nós vamos ter luta, que nós vamos ter tribulação. Assim como uma mãe de 92 anos enterrou o seu filho, em plena pandemia, no comecinho da pandemia, ela não pôde nem ver ele dentro do caixão. Onde está o amor de Deus? Se nós começarmos a questionar o amor de Deus e não entendermos, tivermos revelação de que o fogo do altar precisa queimar a nossa visão, para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, nós nos perdemos no Evangelho. Nós nos perdemos da salvação. Nós entristecemos, e isso tem acontecido dentro da igreja, ansiedade, depressão, espírito de morte, a pessoa pensando em suicídio. Por quê? Porque ela não consegue ver aquilo que Deus fez. Se nós nos tornarmos pessoas que não vê a graça de Deus, nós nos entristecemos. Nós deixamos o nosso chamado. Quem aqui tem um chamado? Nós deixamos o chamado de ouvir a voz do nosso chamado. Eu coloquei algumas coisas aqui que nós precisamos aprender a discernir em Deus. O amor de Deus, ele já foi provado, é inquestionável. Horácio até citou um versículo para mim, mas eu não tinha notado ele, sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele não muda, né, amor? Ele não muda, ele não tem outra forma. Ele só tem forma de doação. E aqui, eu coloquei, você pode ver esse amor. Nós podemos ver esse amor na doação de Deus por nós, lá em Salmos 19, se você quiser abrir, Salmo 19, diz assim:
Se você acha que não pode ver o amor de Deus, aqui diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia, discurso outro dia, e uma noite revela o conhecimento à outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E você pode ver, eu sou uma admiradora, apaixonada, e vejo Deus por todos os lados. Nós podemos ver Deus no nascimento de uma criança, a emoção que nos dá quando uma criança nasce. Nós podemos ver Deus na natureza, na beleza. Ontem à tarde eu caminhando com os meus netos na porta de casa, a máquina não consegue registrar a beleza. Estava eu e a Aninha. A máquina fotográfica não consegue produzir a satisfação em ver, em enxergar a beleza da grandeza de Deus. Você consegue me compreender? Quando você olha, ela não consegue registrar aquilo que você sente, aquilo que você enxerga. Aquela beleza que não tem dimensão. Aqui no último, na parte B, sim, diz assim: e se faz, toda a terra se faz ouvir e ver, ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas aqui está falando que deles não se ouve som, como que vai ouvir até os confins do mundo? Por isso que é com os olhos da fé nós conseguimos contemplar e ouvir a voz de Deus. Outra coisa que nós podemos ver, lá em Isaías também fala, lá em Isaías fala desse experimento. Depois, se você quiser, lá em Isaías 40, se você quiser anotar, também fala, está projetado aí, Isaías 40, lá no 26, se puder aí, Isaías: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama por quê? Pelo nome. Aí ele continua: por ser ele grande em força e forte em nenhuma só delas. Olha que lindo. Gente, é maravilhoso. Porque pois dizer... Não, essa aí não anotei não. É só isso mesmo. E outra coisa, nós podemos ver essa grandiosidade, sentir. Quem já sentiu a presença de Deus? E a palavra fala assim, que em certo momento, Deus ali no Antigo Testamento, ele se manifesta. Ele estava esperando um relâmpago, um trovão, ou um grito, ou um berro. Eu não sei o que eles estavam esperando, mas a palavra diz que ele veio numa brisa. Eles sentiram Deus como? Uma brisa suave. Se você fechar os olhos e tiver fé, você consegue sentir o amor de Deus. Você consegue. Eu consigo sentir o amor de Deus. Eu chego na porta da minha cozinha, eu tenho um pequeno jardim, e os passarinhos ali, eu fecho os olhos, escuto aquele som, e eu consigo sentir o toque de Deus. Sentir o amor de Deus, o cuidado de Deus para comigo. E lá em Gênesis 2 fala que Deus fez todas as coisas. Por último ele fez o homem, e ele soprou nas suas narinas, o sopro da vida. A voz de Deus, ela se torna gritante para um coração que está apaixonado por Ele. E nós podemos tocar Deus em todas. Quando você abraça seu marido, quando você abraça seu filho, quando você abraça sua mãe. Ontem eu dei um abraço gostoso na mamãe. Você sente o abraço de Deus, você sente o toque de Deus. Não precisamos ir longe, nós podemos ir numa criança e abraçar uma criança. Além em casa nós temos esse
nós construímos esse hábito de abraçar. Sempre que a gente encontra, a gente abraça. A gente toca um no outro. E isso é muito importante, principalmente para as crianças. O abraço do pai, o abraço da mãe numa criança, é o abraço de Deus, a proteção de Deus. E o incrível é que quando uma criança, ela pequenininha, está no colo do pai ou da mãe, ela dorme, ela descansa. Ela larga o corpinho dela, de tão segura que ela se sente. E algo que eu tenho meditado, eu mesma, conseguido deitar no colo de Deus e me largar, assim, me deixar descansar no colo de Deus. Porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Todos os dias, queridos, nós vamos ter aflição. Ainda que as promessas vão se cumprir nas nossas vidas. E eu creio que Jesus está às portas. E parece que as coisas estão afunilando. O cerco está se fechando. As coisas estão se cumprindo. E se nós tivermos esse evangelho, é claro que o evangelho da prosperidade tem que ser pregado, o evangelho da salvação tem que ser pregado, e é claro que ele tem que estar dentro das nossas igrejas. Mas nós temos que entender que no mundo nós teremos aflição. Mas pastor, o que é isso? Nós vamos ter, a palavra fala para nós que nós vamos ter. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos tomar agora, começar a comer comida sólida. Eu preciso comer comida sólida, você precisa comer comida sólida. Porque tem um exército que está se levantando contra a terra. E nós somos os soldados, nós somos a nação eleita que está sendo preparada para esse século, para a vinda do Senhor. Nós não podemos tirar o nosso cinto e deixar ele jogado. Nós não podemos pegar o nosso escudo e esquecer na gaveta. Nós não podemos pegar a espada e colocar ela na cozinha com as outras facas. Nós não podemos tirar, com certeza, a sandália da anunciação do Evangelho da paz. Porque a paz vem dele. E se nós estamos com essas sandálias, ainda que nós estivermos ali enfrentando as batalhas, nós vamos estar em paz. Mas nós temos que estar preparados, vestidos para a guerra. Um exército que se encontra desapercebido, ele é um exército frágil. As meninas do louvor sabem que quando a igreja está fria, o louvor não flui, porque o louvor ele é o primeiro que chega para impedir que Satanás roube as mentes dentro de um culto. Tem vezes que o louvor fica ali, ele guerreia, ele peleja e ele precisa de nós, ele precisa da intercessão. Às vezes você vai observar a guitarra que deu uma desafinada, a voz que saiu do tom. Mas não é isso, é porque a guerra aqui em cima ela não é brincadeira. O exército prepara essa linha de frente, prepara para aqueles que estão com escudo e com espada nas mãos para desbravar. Existem muitas pessoas que não conhecem a palavra, mas nós conhecemos a palavra. Nós somos a raça, nós somos a eleita, nós somos o exército. O nosso general, a gente fala assim, o nosso general é Cristo. Mas você entende isso? Você está debaixo desse cajado do seu general? Você entendeu o convite dele, o chamado dele? Eu perguntei, todos aqui levantaram a mão. Você tem um chamado. E o nosso primeiro chamado é sermos do exército do Senhor. Se ele é o seu general, eu quero te falar. E se você está desapercebido, o soldado leva a rasteira, mas se ele estiver sozinho, dentro de casa, ele vai ficar caído. Se ele estiver sozinho na igreja, ele vai ficar caído. Mas se ele estiver em parceria, se ele estiver alinhado no corpo de Cristo, toda junta, medula, os ossos, a carne, os nervos, nós vamos ser fortes.
Amém? Eu não sei quantas horas já são, até que hora que eu tenho. Só até às 11, amor? Deus está falando muito ao meu espírito. E Deus essa noite me deu um sonho, queridos. Já tinha muito tempo que eu não tinha um sonho tão forte, igual eu tive essa noite. Eu tenho, para quem sabe, eu tenho ministério de sonhos. E eu tenho recebido alguns desafios nessa área. E só Deus sabe o quanto isso é temeroso para mim. Eu tive um sonho, e eu queria convidar a Luciana para ela já vir, os meninos do louvor. Eu tive um sonho, esse sonho eu acordei, mas minha carne tremia essa manhã, e minha cabeça doía, de tão forte que foi esse sonho. Eu estava num lugar, eu estava preparando, eu era a noiva ali, e eu estava preparando, e aquela dificuldade, e eu naquele momento que eu estava alegre, eu estava feliz, mas eu comecei a ter algumas lutas, e estava chegando a hora do casamento, e eu não achava, eu achei a sandália, mas eu vi que a sandália era uma e de uma cor, e a outra era diferente as sandálias. E eu procurava o par, eu coloquei alguém para procurar o outro par comigo. Era uma pessoa aqui da igreja, não vou falar o nome porque ela não está aqui. Coloquei ela para procurar comigo, e ali eu estava sem maquiagem, e eu querendo maquiar, eu perguntei para alguém assim: você me maqueia? Eu não vou dar conta de maquiar. E eu estava despreparada totalmente, e a hora estava chegando e eu não estava pronta. Aí as pessoas começaram a chegar, e eu vi a igreja, eu vi as pessoas dentro da igreja, e estava bonita a igreja, e o noivo já estava lá na frente. O noivo já estava lá na frente me esperando. E eu estava do lado de fora lá ainda nessa luta. Gente, foi angustiante essa luta. Aí naquele momento eu saí, não era mais eu a noiva, eu estava olhando, estava assistindo isso e vendo a igreja. Aí eu andando dentro da igreja, eu vi as pessoas estavam inquietas. Sabe aquela pessoa que você vai num casamento, a noiva demora 40 minutos, 50 minutos, e você está lá esperando a noiva chegar? As pessoas ficavam daquele jeito. Eu vi algumas pessoas se levantando e indo embora, porque elas não tiveram paciência. E o noivo, no começo, ele estava muito alinhado, ele estava arrumadinho, esperando. E ele foi perdendo, e eu olhando para ele foi perdendo a paciência, Aí quando eu olhei, ele estava saindo, aí eu não vi o noivo mais lá. E algumas pessoas saindo. Aí eu olhei para trás e vi a noiva. E eu perguntava: por que essa noiva não está vestida de branco, gente? Essa noiva tinha que estar vestida de branco, e ela veio, a maquiagem não estava preparada, não estava bonita a maquiagem. Aí na hora ela pegou, ela estava com um vestido, parecia um chocolate. E eu olhei para ela assim, e ela pegou um véu no chão e pôs aquele véu sem prender. O véu não estava preso, ela colocou aquele véu assim. Eu falei assim: ela vai até tampar o rosto, porque ela não está bonita. Aí ela pôs aquele véu e foi andando, e o véu caindo, e ela foi andando. Aí o noivo não estava mais lá. Aí ela continuou andando, e ela procurava o noivo, e ela não viu o noivo. E as pessoas olhando para ela, olhando assim o desespero dela. E na hora que ela chegou no altar, o noivo não estava lá. Aí tinha um homem, esse homem estava sentado assim com um ar sarcástico lá na frente. Já não era o noivo que estava lá, ele estava com um ar sarcástico, um ar assim de venci. Aí ela chegou perto dele e questionando: cadê o noivo, cadê o noivo? E ele começou a dar uma ordem: tudo que você tem é meu. Aí as pessoas foram levantando, e ele amedrontando aquelas pessoas, e aquele ar de medo veio. As pessoas começaram a depositar os bens diante dele. E foi tirando, eu vi assim algumas coisas, eram joias,
era coisas de pertencentes àquelas pessoas e às pessoas. Aí, aquela hora me deu uma dor, assim, eu fiquei inquieta e eu falava, Deus, misericórdia, Deus, misericórdia, Deus. E eu fui começando a compreender o que estava acontecendo. Aí eu vi o noivo voltando. Aí Deus foi falando ao meu espírito, diz para minha igreja que eu estou voltando. E ela não está pronta. Quero te dizer uma coisa. Primeira coisa ele falou para mim. O amor de Deus é inquestionável. A Bíblia fala assim que Jesus diz, a porta está o quê? Aberta. Vem por sua vontade. Por sua vontade. Vem. Deixa as escamas cair dos seus olhos, olhos do seu coração. E comece a contemplar o que é inegociável. Quero te convidar a ficar em pé. O Senhor está voltando para buscar os remanescentes. Você está pronto? Feche seus olhos. Nessa manhã de domingo. Comece a falar com o Senhor aí no seu espírito, fala. Diz para Ele assim, Senhor, fala comigo se tem alguma coisa que precisa ser mudada. Se tem alguma coisa que precisa ainda ser tirada, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu quero estar pronto. Eu quero estar pronta. Eu quero estar preparada. Eu não quero ser pega desapercebida. Fala para o Senhor, Deus, eu não quero ser pego desapercebido. O que precisa ser consertado? O que precisa ser mudado? O que eu preciso colocar em ordem? Eu vi um lugar muito bagunçado. Eu não consegui achar as coisas no primeiro momento. Olha para dentro de você, vê se tem alguma coisa que está em desordem. Vê se você tem que pedir perdão para alguém, se você precisa perdoar alguém. Comece a falar, perguntar para o Senhor se você não sabe, para Ele te revelar. Talvez você tenha que se perdoar. Perdão mais difícil de fazer é o alto. Se perdoar. Se perdoa. Porque Deus te perdoou. Aceita o perdão de Deus e começa a fazer certo. Começa a ir no caminho certo. Deixa a sua lâmpada acesa. Não deixa o óleo. Não deixa a vida se esvair. Permanece com a sua lamparina acesa. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando e eu pedi para os meninos cantarem essa canção. Eu quero que você feche os seus olhos e essa canção vai ser uma oração. Minhas lamparinas estão acesas. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Deixa Deus ministrar no seu coração. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater. Vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Maranata, vem, Senhor. Vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Vem, Senhor, vem sobre nós. Que os nossos olhos possam contemplar, Senhor, a tua vinda em nossa direção. Tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Você pode dizer isso pro Pode Senhor? morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Senhor, queremos declarar como igreja nessa manhã: vem morar aqui. Revela-se a nós com esse fogo santo. Abre os nossos olhos, Senhor. Que nós possamos, Deus, deixar as coisas de criança, deixar as coisas de meninos, Deus, e responder ao nosso chamado com temor, com maturidade. Tira a ignorância de nós, Senhor. Tira a ignorância de nós e coloca intrepidez, coragem, valentia vindo do Senhor. E que nós, Senhor, possamos dar o primeiro passo, sem olhar à nossa direita, sem olhar à nossa esquerda, sem olhar para trás, mas olhar para frente, para o alvo da nossa conquista, que é o Senhor. E nós te louvamos e cremos que o Senhor moveu em nós nesta manhã
Você pode aplaudir ao Senhor, dar um glória a Deus, dar um aleluia aí, confirmar essa palavra no seu coração. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por esta manhã. Te louvo, te agradeço, porque o Senhor é o nosso Deus, poderoso para fazer, poderoso para operar em nós e através de nós. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Que Deus possa te abençoar. Vai para sua casa, medite no Senhor, creia que Ele te ama e Ele espera algo de você. Você não está sozinho, o Senhor está com você. Aleluia, aleluia.